1 Crônicas, então, capítulo 29, diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras sardônicas de engaste, pedras de ornasto e obras de embutido, e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. E ainda, de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro, prata particular que tenho, demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Você pode sentar. O tema dessa mensagem é o tema Davi e o templo. A ideia é falarmos um pouco e edificarmos um pouco o nosso coração a partir de uma oração de Davi e de uma conversa de Davi com o povo sobre coisas que são fundamentais na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Vejam, os irmãos, que a ideia de estabelecer templos, ela remonta aos tempos da civilização suméria, dos sumérios. É muito antigo, lá na Mesopotâmia, muitos e muitos séculos atrás. Esses sumérios, eles ultrapassaram uma ideia de divindades em todos e quaisquer lugares que tinham, e eles aceitaram a ideia de ter lugares para que eles pudessem prestar culto. Então eles construíram templos que eram chamados de zigurates. Entre os hebreus, sempre houve o hábito de fazer altares. Isso era muito próprio. A gente vê isso desde a criação, desde os primeiros homens na Bíblia. Mas eu posso lembrar de um caso em especial, que foi o caso de Jacó, que quando saiu fugido de sua casa, porque tinha feito lá o engodo para cima de Esaú, nessa sua fuga, ele teve aquela noite de sono, onde ele sonhou que os anjos subiam e desciam escadas, aquela coisa toda, e no dia seguinte, quando ele acordou, ele falou: olha, Deus está neste lugar e eu não sabia. E aí ele fez um altar, ele colocou pedras, derramou óleo sobre as pedras, e assim foram feitos muitos altares em muitos lugares pelos hebreus. Outros, antes de Jacó, como eu mencionei, também fizeram altares. Porém, Davi, o rei Davi, depois de muitas vitórias, depois de ter consolidado o seu reino, ele se incomodou com a ausência de um templo. E ele diz lá em 2 Samuel, no capítulo 7, nos versículos 1 e 2, o rei Davi, habitando em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso sobre todos os inimigos ao redor, disse ao profeta Natã. Davi está lá na sua casa, descansando, morando num palácio, e ele está incomodado. Então ele diz ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Ele está incomodado com aquilo, e o profeta fala para ele: vai e faz aquilo que está no seu coração. Todavia, Deus disse a Davi depois, através do seu profeta Natã, que apenas o seu sucessor seria aquele que construiria o templo. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 7, nos versículos 12 e 13, quando manda-se a mensagem através do profeta, dizendo: quando teus dias se cumprirem, e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que foi Salomão, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então aqui no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, já são os tempos finais de Davi. Davi já está à beira de ver acontecer a sua morte e ser sucedido pelo seu filho Salomão. E dentro desse contexto,
ele já tinha recebido a ordem de Deus dizendo que ele não iria construir. Mas apesar de não ter autorização de Deus para construir o templo, Deus deu a ele a oportunidade de prover os recursos para isso. Esses 3 primeiros versículos que nós lemos dizem algumas das coisas que ele proveu para a construção em todo o reino, inclusive do seu próprio tesouro. E nesse momento, Davi está ali entre um momento de louvor, de adoração, de oração e de conversa com as pessoas. E nesta oração de Davi, ele acaba por revelar práticas que devem estar em nosso relacionamento com Deus o tempo todo. E o contexto é a construção do templo. Por isso eu quero falar sobre exatamente isso. Nós estamos vivendo um tempo, não agora ainda, mas logo viveremos um tempo de construção também. Só que eu não quero me limitar à questão da construção, mas passar a aplicar isso na nossa vida. Então aqui, no versículo 29, no capítulo 29 de 1 Crônicas, no versículo 5, Davi está fazendo a sua oração e conversando com o povo, e ele fala o seguinte: quem está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Quem está disposto? Disposição, meus irmãos, é muito diferente de disponibilidade. Quem trabalha com escala e trabalha montando escala sabe muito bem que muitas vezes nós temos pessoas que estão disponíveis, mas não estão dispostas. Tem gente que está disponível, você sabe que o cidadão está disponível, você está precisando dele, que está disponível, mas ele não está disposto, então ele pega e fecha a disponibilidade dele. Agora, a disposição é diferente. Tem gente que muitas vezes não está com a sua disponibilidade plena, mas o pouco que ele tem, ele está sempre disponível. É aquele amigo que em hora, fora de hora, em qualquer momento, no sono, qualquer você precisou dele, é aquele cara que você fala, qual é a principal virtude desse cidadão? Ele está sempre disponível. Não quer dizer que ele está sempre desocupado. A maioria das vezes ele está ocupado, mas está disponível. E então a palavra disposição, ela é muito importante, porque ele fala, quem está disposto? Quem está disposto? E a palavra disposto tem o mesmo significado da palavra ânimo. E ânimo significa disposição resoluta, inalterável, em face de situações difíceis, também chamada de coragem. Disposição tem como sinônimo ânimo e tem como sinônimo coragem, o que me chamou bastante atenção. Neste contexto, a disposição se manifestava através da doação voluntária para a construção do templo. Ok. E sabemos que a disposição para o reino de Deus vai além disso. Nós entendemos que quando a pergunta é quem está disposto, vai além de uma doação para uma construção. Isso nos fala de estar animados, ou de estar disposto, corajoso, para fazer aquilo que vai além, muito além, fazer aquilo que for preciso para o reino de Deus. Porque para você fazer as coisas para o reino de Deus, você precisa de coragem, você precisa de ânimo, você precisa de disposição, que muitas vezes se afasta da nossa vida. A disposição é tão importante, porque a disposição para o reino de Deus tem que estar presente na nossa busca pessoal ao Senhor. Fala-se aqui de um período de 24 horas de oração. Essa é uma busca pessoal que tem que acontecer. E para isso é preciso disposição, é preciso ânimo, é preciso estar querendo fazer acontecer. É também uma disposição de prioridade, de priorizar aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Quem está disposto? Mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E isso quer dizer estar disposto a colocar cada coisa no seu devido lugar. Em primeiro Deus, e depois as outras coisas. Em primeiro Deus significa que o Senhor está acima de tudo e qualquer coisa. E nós temos tempos de muita humanização dos interesses, onde Deus tem sido deixado à margem, e imaginamos de um Deus muito serviçal, muito operário, muito operador das nossas vontades. Mas Ele não é nosso servo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a disposição na busca pessoal e de prioridade correta. Deus em primeiro lugar, eu depois. Primeiro Deus, depois eu.
disposição de se entregar no serviço ao reino de Deus, disposição, inclusive, para crucificar a sua carne para viver em santidade. A pergunta é clara e forte: quem está disposto? Quem está disposto? Um dia, eu estava numa aula no curso de teologia, que quando eu fiz, então já vão muitos anos, mas algumas coisas a gente jamais vai esquecer. E eu tive um professor, aliás, uma professora britânica, e numa das aulas ela disse assim: o Brasil não está preparado para os mártires. O Brasil não está preparado para os mártires. Já naquela época ela entendia que o Brasil não estava com pessoas dispostas a, se preciso for, dar a sua vida pelo reino de Deus. E a pergunta, ela é presente até os dias de hoje: quem está disposto? Quem está disposto? Davi, numa pequena fala, ele pergunta: quem está disposto a liberalmente doar para a construção do templo? Mas hoje essa pergunta é muito mais ampla: quem está disposto a viver para Deus? Quem está disposto a oferecer a sua vida para o Senhor? Não como alguém que está fazendo um favor a Deus, mas como alguém que entende que a sua vida pertence a Deus. Mas há uma segunda coisa nessa oração de Davi que é incrível. No versículo 9, Davi está nessa conversa e ele está colocando assim diante do Senhor a seguinte questão: olha, o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente. Então, meu irmão, presta atenção numa coisa, essa frase ela é muito relevante. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente. Tudo que você fizer voluntariamente para Deus não vai te causar dor, vai te causar alegria, tá bom? Tudo que você fizer voluntariamente para Deus não vai te causar dor, vai te causar alegria, contentamento. E isso é uma bênção para a nossa vida. E ele segue dizendo: porque de coração íntegro eles deram liberalmente ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Aqui a palavra fala de um coração íntegro. E o coração, ele é incrível pensar nisso, porque a Bíblia fala que o coração ele é terrivelmente corrompido, que não consegue ser íntegro. Mas quando a Bíblia fala de um coração íntegro, de alguém que conseguiu fazer uma entrega plena. Ter um coração íntegro é ter uma entrega plena. É diferente, por exemplo, da situação lá do Novo Testamento de Atos, de Ananias e Safira. É aquele casal que falou que tinha vendido uma propriedade, sei lá, por 1.000, e na verdade tinha vendido por 2.000, porque eles queriam dar só 1.000 e fazer de conta que tinham dado tudo. O problema não é dar o 1.000 ou 2.000. O problema é você dizer que está dando tudo e está dando a metade. O problema é você falar que está entregando tudo e está entregando a metade. O problema é você dizer que seu coração é todo e o seu coração é só um pedaço. O problema é fazer as coisas pela metade ou menos e achar que está fazendo tudo. Naquele contexto, a Bíblia também nos fala de Jesus Cristo mostrando, lá antes, a chamada viuvinha pobre, que a gente canta na igreja, canta com as criancinhas, que deu uma pequena moeda e ela foi contemplada com a bênção do Senhor, porque ela foi capaz de dar tudo. O coração íntegro é aquele coração sondado por Deus e que ele está realmente pleno no Senhor. E meus irmãos, Deus sonda a intencionalidade do nosso coração. E isso é precioso por demais. Saber que Deus está sondando o nosso coração é a garantia de que Deus sabe. As pessoas podem não saber, mas Deus sabe. As pessoas podem não conhecer, mas Deus conhece. As pessoas podem julgar, mas Deus não julga. Porque Ele está sondando o coração. E Ele sonda a intencionalidade do coração, e o coração íntegro é aquele que abandona os seus próprios interesses, é aquele que se esvazia, por exemplo, de um orgulho corrosivo, por fazer para ter algum tipo de conveniência, como os fariseus que oravam nas esquinas com as mãos levantadas para serem reconhecidos como pessoas religiosas, como pessoas abençoadas e consagradas. O coração íntegro ele está esvaziado disso. É como de João Batista quando disse: convém que ele cresça e eu diminua. É como do apóstolo Paulo quando diz: eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. No Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O coração íntegro é aquele que não faz as coisas que faz para Deus, pela fama, pelo dinheiro, pelo poder, por um cargo, por uma função. Mas o coração íntegro é aquele que se coloca disponível para Deus, independente do que vai ter de volta. É uma entrega, não é uma busca por um retorno. A busca pelo retorno a gente vai ter em muitas outras situações por aí. Para agradar, para atender, tudo quanto a empresa tem aí, tal do cartão fidelidade da vida, um posto de gasolina com tal do cashback, ganhe de volta, receba algo de volta, coisas assim, parecidas com isso. Não é o que se espera de um coração íntegro em relação a Deus. Um coração íntegro em relação a Deus, ele entrega sem esperar o retorno. Há uma luta, assim, quanto a isso, às vezes no coração, porque a vaidade humana, ela é terrível. Mas a gente pode pensar nessa entrega total, e de não ser uma entrega pela metade, e de não ser um coração mais ou menos, olhando para a batalha com os profetas de Baal. A Bíblia diz que Israel fala exatamente isso. Israel cocheava entre dois pensamentos. Ou seja, estava com um pé num barco e com um pé no outro barco. E o coração dos hebreus estava dividido, não era íntegro. Desde os dias do rei Acabe ficava clara a tendência do povo cochear entre dois pensamentos. E Israel estava hesitante entre Jeová e Baal. E isso é uma história muito própria do tempo do reino dividido. Quando você lê o reino dividido, você vai encontrar uma... Aí eu vou dar para você uma classificação que eu fiz muito tempo atrás. Eu sempre colocava os reis divididos da seguinte maneira: rei bom e completo, rei bom e completo, rei mau. O bom e completo é aquele que não servia aos outros deuses e não permitia que o reino servisse. O rei bom e incompleto, ele não servia aos outros deuses, mas ele permitia que o reino servisse. E o rei mau é aquele que não servia ao Senhor. E eu fiz essa classificação, deu muito certo ao longo da minha vida, consegui entender bastante deles. E aqui o rei Acabe, ele está classificado no mal. Aliás, ele era péssimo. Ele não sabia nem escolher a esposa, porque ele casou com Jezabel. Então, além de tudo, além de ter um reino destruído, ele tinha um casamento mal acabado, ele era horrível. E um rei horrível só podia levar o povo a ter um coração dividido, coxando entre dois pensamentos. Diante desse contexto, Elias desafia os profetas de Baal. E aqui a gente vê que naquela história que conhecemos muito bem, quando Deus manda fogo do céu, que o coração dividido revela dúvida, a fé minada, isso é destrutivo. Por isso, hoje, o que Deus espera de cada um de nós é um coração íntegro, um coração pleno. E a integridade caminha com a firmeza de propósito. Não à toa, Hebreus 2, versículo 1 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ou seja, vamos nos apegar, vamos firmar os nossos passos, vamos ter um coração íntegro na presença do Senhor, não um coração duvidoso. Quer, mas não quer. Eu posso citar aqui hoje, então, alguns exemplos de corações íntegros. Daniel é um exemplo. Daniel é aquele homem que não se contaminou com os manjares da mesa do rei. Além dele, claro, Ananias, Azarias, Misael, que não se encurvaram diante da estátua do rei, foram parar na fornalha. Aí você vai dizer: não, mas da fornalha você errou o nome, é Sadraque, Mesaque e Abednego. Sim, Sadraque, Mesaque e Abednego é o nome deles na Babilônia, mas o nome deles de hebreus é Ananias, Azarias e Misael. A gente pode falar de Ezequias, que buscou o propósito da abertura do templo. Josué enfrentou o desafio de ser sucessor de Moisés e, mais do que isso, conduziu o povo até a terra prometida. Estevão, que inspiração é Estevão para a nossa vida. Um homem que não se dobrou diante dos religiosos e aceitou ser apedrejado. E não curvou a sua cabeça para se proteger das pedras, mas levantou seus olhos aos céus e deixou as pedras baterem até matá-lo. E ele viu o Senhor assentado à destra do reino de Deus. O apóstolo Paulo, por que não mencionar, enfrentou quantas ameaças de morte e disse um dia: eu estou disposto não somente a sofrer, mas a morrer por Cristo. Esses são corações íntegros, verdadeiras inspirações para a nossa vida. Para nós que muitas vezes
duvidamos e dividimos o nosso coração diante de pequenas tribulações, diante de pequenos embates, diante de pequenos desentendimentos com irmãos da igreja, diante de um pequeno desagrado com a liderança ou qualquer coisa parecida, e dividimos o nosso coração. O Senhor quer que tenhamos um coração puro, por isso o salmista diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, para que eu tenha um coração íntegro. Mas depois, Davi, lá no versículo 18, falando com o Senhor, orando com o Senhor, ele diz assim: Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque, Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E eu fiquei muito mexido com essa coisa de Davi está para morrer. Ele está para morrer. O legado dele é irrefutável. Tudo que fez, tudo que deixou, erros e acertos. E agora ele está colocando o seu pedido pessoal diante da morte iminente ao Senhor, pela vida daqueles que vão permanecer. Ele poderia ter pedido muitas outras coisas, mas o que ele pede revela resposta quando seu filho, mais para frente, Salomão, ouve de Deus a seguinte pergunta: o que você quer? E Salomão poderia ter pedido tesouros, inimigos nas mãos. Salomão pede assim: dá-me sabedoria para que eu conduza o povo. Salomão se perdeu depois. Mas naquele momento ele agradou o coração de Deus. Porque a oração de Davi era: Senhor, inclina o coração desse povo para você, para o Senhor. E eu comecei a refletir sobre ter um coração inclinado para Deus. Acho que todo mundo já ouviu essa expressão, não é? Qual vai ser a sua decisão? Olha, eu estou inclinado a decidir. Você dá um indício, né? Você dá um indício. Eu estou indo para esse rumo. Mas é mais do que isso. Um coração inclinado é um coração prostrado. É um coração sujeito. E eu posso dizer hoje, e pensar com vocês, indícios de um coração inclinado para Deus. Quais são os indícios de um coração inclinado para Deus? Em primeiro lugar, eu posso citar: priorizar, conhecer a vontade de Deus e buscar a direção dele em tudo. É um indício de um coração inclinado para Deus. É um indício de um coração que está buscando o Senhor e que quer o Senhor. Quando a gente vê Provérbios 3, versículos 5 e 6, dizendo assim: olha, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse não te estribes é não se firma no seu próprio entendimento. Não se firma nele. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso é um coração inclinado para Deus. Isso é um coração inclinado para Deus quando diz: Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Mais um indício de um coração inclinado a Deus é aquele que tem o desejo de agradar a Deus mais do que de agradar as pessoas ou o mundo. Esse é um coração inclinado para Deus. Ele quer agradar a Deus. Eu escolho agradar a Deus. Mas um indício de um coração inclinado para Deus é aquele que escolhe recusar ao pecado. E ao mesmo tempo, se inclinar para o Espírito obedecendo os seus convites. Um coração inclinado a Deus escolhe recusar o pecado, porque o pecado nos distancia de Deus. Então eu quero ficar longe do pecado, porque eu quero estar perto de Deus. Mais perto. Mais perto. Mais perto. A ponto de chegar um momento que eu e Deus estamos muito próximos. E a intimidade com o Senhor revela o meu coração, que é um coração inclinado para Ele totalmente.
Diz o salmista no Salmo 119, no versículo 36, inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, Senhor, e não a cobiça. Ah, meus irmãos, as coisas maravilhosas nessa oração e nessa conversa de Davi sobre a construção do templo me fizeram refletir muito, e muito mesmo. Porque no final das coisas e das contas, eu olhei e percebi que a oração de Davi e a relação dele com as pessoas e a relação dele com o templo, na verdade, era a sua própria essência de louvor e adoração. Ele está aqui revelando um coração ansioso por louvar e por adorar ao Senhor. E ele não quer construir o templo por cobiça, ele não quer construir o templo para ser famoso, ou para que os séculos dos séculos dissessem o templo de Davi, porque ele nunca foi chamado de o templo de Davi, foi chamado de o templo de Salomão, ficou conhecido como o templo de Salomão. Ele não queria deixar como legado um nome de um templo, ele queria um lugar para que as pessoas pudessem se achegar, caminhar para aquele lugar, e lá adorar e louvar ao Senhor com todo o seu coração. Na verdade, para Davi, a disposição, o coração íntegro, um coração inclinado ao Senhor, eram simplesmente manifestações do louvor e da adoração que estava dentro da sua própria essência, porque Davi era um adorador. E é por isso que nesse mesmo capítulo ele diz assim: Senhor, riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Quem hoje está disposto a ser um adorador do Senhor? Quem hoje está disposto a viver a vida do Senhor? Quem hoje está disposto a ter um coração íntegro e inclinado ao Senhor? Hoje é tempo de dizermos: Senhor, o Senhor domina sobre tudo, tudo. E se o Senhor quiser derramar sobre nós riquezas e glória, força e poder, nós hoje diremos: graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, Senhor.